pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, né? A gente vai no canal Química Todo Dia, que é esse canal que a gente está abrindo, inaugurando a partir dessa primeira aula. É um canal voltado tanto para a química do cotidiano, como também para quem está fazendo o ensino médio, né? Quem pensa em prestar vestibulares, concurso de vestibular, Enem, né? Então, a gente vai tanto trabalhar a questão da química no cotidiano, como também trabalhar com essa questão dos vestibulares, tá? Então, acompanha, se inscreve aí no canal, dá um like, curte aí, tá? E vamos aproveitar da melhor forma possível, né? Nos ajuda que a gente consegue futuramente melhorar a qualidade da edição, das aulas e tudo mais, né? Então, a gente vai começar hoje com estrutura atômica, né? Como o átomo é composto. É difícil ver um átomo, claro que é, mas possibilidade nós temos de pelo menos saber que ali existem partículas que são formadas por outras partículas menores ou moléculas. Por exemplo, quando tu abre a janela da tua casa e está ventando, tu percebe que a cortina ela balança e tem alguma coisa colidindo ali, mas é invisível. Então você não vê o átomo, mas você tem como saber que ali tem moléculas formadas por átomos que estão colidindo com aquela cortina e estão fazendo com que ela se eleve, balance, né? Mesma coisa quando você bota roupa no varal. Então, ali são os átomos que se juntam para formarem moléculas e posteriormente formarem tecidos, formarem órgãos, e aí a gente está vivo. Então, tanto as coisas animadas, né, a vida em si, como as coisas inanimadas, as coisas que não têm vida, elas são formadas por átomos. Agora, como é que esse átomo se forma? Qual é a estrutura desse átomo? É isso que a gente vai ver agora, a estrutura atômica, né? Primeiro a gente tem que entender que o átomo ele é formado por núcleo e eletrosfera, tá ok? No núcleo do átomo, tu vai encontrar os prótons. Os prótons são cargas positivas, tá certo? E tem como símbolo a letra P, ok? Então, o próton que está no núcleo do átomo é a carga positiva dessa estrutura, desse átomo, ok? E os nêutrons, que também vão estar no núcleo, esses não possuem carga e tem como símbolo a letra N, tá ok? Tudo bem, então tu tem um núcleo, né, onde dentro desse núcleo do átomo tu vai concentrar basicamente duas partículas, os prótons e os nêutrons, sabendo que os prótons são positivos e os nêutrons não vão apresentar carga nenhuma. O próprio nome já diz, né? É uma partícula neutra, não tem carga, não tem sobra de carga positiva ou negativa, não apresenta nenhuma carga, ok? Ao redor desse núcleo extremamente pequeno, né, você vai encontrar uma eletrosfera, né, vários círculos, né? Nessa eletrosfera tu vai encontrar os elétrons, o próprio nome, né? Eletrosfera vem de elétrons, ok? E aí esses elétrons, eles são as cargas negativas, né? E tem como símbolo a letra E. Também é muito usado esse aqui, ó. O símbolo a letra E, minúscula, com esse sinal negativo em cima, que também representa o elétron, tá? Então o elétron na eletrosfera, ele gira ao redor desse núcleo, exatamente porque o núcleo, como tem carga positiva, consegue prender esse elétron girando. Esse elétron não pode parar de girar ao redor do núcleo, porque senão o núcleo puxa o elétron, porque o núcleo é positivo, e a gente aprendeu que cargas positivas e negativas, cargas opostas, tendem a se atraírem, ok? Então, o elétron está em alta velocidade ao redor do núcleo, quase a velocidade da luz, aproximadamente aí 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. O elétron se aproxima disso, mais ou menos 290 mil quilômetros por segundo. E aí, esse elétron em movimento evita a atração com o núcleo, que é positivo, tá? Então, quem mantém o elétron girando ao redor do núcleo são os prótons. E por que o elétron gira ao redor do núcleo? Para evitar essa atração com o núcleo, porque essa atração geraria um choque. O choque desmantelaria o átomo, né?
o átomo passaria a se desestruturar, não apresentaria essa estrutura atômica. E como consequência, como a gente viu anteriormente que tudo é formado por átomo, nada existiria, porque o átomo não conseguiria se formar se esse elétron não evitasse a atração com o próton que está no núcleo, fazendo esse movimento extremamente rápido ao redor do núcleo. O núcleo, em relação ao átomo todo, quer dizer, o átomo com a eletrosfera, com tudo, né, com as camadas de elétrons ao redor desse núcleo, o núcleo é muito pequeno em relação, é uma proporção de 10 a menos 5 menor do que o próprio tamanho do átomo. Então, se o átomo tem um tamanho, o núcleo dele será 10 a menos 5 vezes menor do que esse átomo. Portanto, é muito pequeno. Então, aprendemos o quê? O átomo. Esse átomo, ele vai apresentar proporções iguais, quantidades iguais de prótons e elétrons, tá certo? Então, todo átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, de carga positiva e negativa. Como consequência, todo átomo é uma estrutura neutra, tá? Não tem sobra de carga no átomo, não tem carga positiva, eles se equivalem. Até porque um próton atrai um elétron e vice-versa, né? Ok? Então, vê. Então, vamos dar só uma revisadazinha. Átomo é uma estrutura neutra, quantidade de cargas positivas e negativas exatamente igual. É formado por um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo tu encontra prótons e nêutrons. Os prótons possuem carga e têm símbolo P. Os nêutrons não possuem carga e têm como símbolo a letra N. Na eletrosfera, ao redor desse núcleo, tu vai encontrar essa eletrosfera, que é composta por elétrons. Elétrons são cargas negativas. Tem como símbolo a letra E, mas também pode ser representada assim. Então, os elétrons estão em alta porque o elétron se movimenta ao redor do núcleo, professor, para evitar a atração com o núcleo. Preste atenção no seguinte, ó. Se o elétron vai passando lentamente, o elétron e o próton, carga positiva e negativa, dois ímãs, né? Vai passando um com carga positiva, outro com carga negativa, né? O polo positivo e o polo negativo. Vai passando lentamente um pelo outro, eles se atraem. Se essa velocidade aumenta, você consegue diminuir muito essa atração. Então, por isso que o elétron gira em alta velocidade, para evitar a atração total com esse núcleo e desmantelar o átomo, né? Fazer com que a estrutura do átomo não consiga ser formada. Como consequência, nada existiria. O nêutron tem função, claro que ele tem. Mas vamos lá, antes disso a gente vai ver como é que a gente identifica o átomo de um elemento químico. Como é que a gente consegue identificar o átomo? O átomo é identificado pelo seu número atômico, né? Que tem como símbolo a letra Z, maiúscula, tá? Então esse é o símbolo do número atômico. Isso aqui é o que vai identificar o átomo, o átomo de um elemento químico. Onde é que a gente encontra essa quantidade? A gente encontra nos prótons, tá? Então, os prótons, na verdade, lembra que os prótons são as cargas positivas, né? Os prótons, na realidade, é quem define o número atômico, a quantidade de prótons que o elemento tem na sua estrutura, no caso, no seu núcleo, é quem define qual é o número atômico desse elemento. E o número atômico é a identidade desse elemento, desse átomo, tá? Nenhum outro elemento vai apresentar o mesmo número atômico que o anterior, ou vice-versa, né? O anterior e o posterior, eles não terão números atômicos iguais, porque eles diferenciam na quantidade de prótons. E por que foi escolhido os prótons para determinar o número atômico, que é o que vai identificar o elemento químico ou o átomo do elemento químico? Por que os prótons? Porque, presta atenção, os nêutrons, eles têm facilidade em entrar e sair do núcleo de um átomo, porque eles não possuem carga. Então, o nêutron, ó, o núcleo positivo, o nêutron consegue sair ou entrar nesse núcleo porque ele não possui carga, ele é zero. Então ele consegue passar pelos elétrons, que são cargas negativas, que estão girando ao redor do núcleo. Não vão sofrer nem atração nem repulsão dos elétrons, porque ele não possui carga, então o elétron nem atrairia se ele fosse positivo, nem vai repelir, expulsá-lo, expulsaria se ele fosse negativo. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Como ele não possui carga, ele consegue entrar ou sair do núcleo. Então, o número de nêutrons num elemento químico, ele varia. Ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Portanto, não seria um número seguro para você identificar o átomo, porque ele iria sofrer variações. Se ele sofre variações, eu não posso usá-lo para identificar um átomo, porque hoje ele seria 17, amanhã seria 18 ou 16.
Então a gente não teria como identificar, fica claro isso. Os elétrons, veja, os elétrons nas ligações químicas, principalmente as ligações iônicas, os elementos trocam elétrons na última camada. Então você pode ter uma troca de elétrons, o elétron passar para um nível, para um elemento de maior eletronegatividade, ou vir desse elemento de menor eletronegatividade para outro. Então a eletrosfera, a última camada, ela pode ganhar ou perder elétrons. Portanto, os elétrons também não é uma quantidade fixa que possa identificar algo. Ele sofre variações, dependendo da condição da molécula que ele está formando, do íon que ele vai formar, do composto que ele vai fazer as ligações. Então, isso vai provocar variação no número de elétrons. Se o número de elétrons também varia, eu não posso usar esse número para identificar nada, porque hoje ele pode ser 17, amanhã pode ser 16, pode ser 18, 11, pode ser 13, 13. Então, não é fixo. Não sendo fixo, eu não posso usá-lo para identificar. E os prótons? Aí os prótons não têm essa variação de quantidade. Os prótons, ele é um valor fixo. Por isso que eu uso os prótons para identificar o átomo, para dar número ao átomo, número do átomo, número atômico, que é a letra Z. Então, todo número atômico é definido pela quantidade de prótons do elemento no seu núcleo, já que essa quantidade nem aumenta nem diminui, ela é fixa, então ela serve para identificar. Portanto, quando eu falo que eu tenho o elemento de número atômico 1, né? O elemento de número atômico 1, eu estou falando do hidrogênio, porque somente ele tem esse número atômico, tá? E esse número atômico veio de onde? Dos prótons ou do próton que esse hidrogênio tem no seu núcleo. Somente ele tem um próton no núcleo. Então, tanto faz eu te dizer, pega ali o elemento de número atômico 1 para a gente fazer a experiência, como te dizer, pega ali o hidrogênio para a gente fazer a experiência, porque somente o hidrogênio terá número atômico 1. Se a gente colocar mais um próton, se aparecer mais um próton no núcleo, aí passa a ser número atômico 2. Número atômico 2 não é mais o hidrogênio, já é o hélio. E somente o hélio tem 2 prótons no núcleo, mais ninguém. Porque esse número, essas cargas, essas partículas, elas não variam. Então somente ele tem número atômico 2. Se a gente for para o número atômico 3, aí já é o lítio, ou seja, se o elemento apresentar 3 prótons no núcleo, esse elemento é o lítio. E assim sucessivamente. Se apresentar número atômico 4, é o berílio, né? Se apresentar número atômico 5, é o boro, e assim sucessivamente. Então, cada elemento tem o seu número atômico, que é definido pela quantidade de prótons que esse elemento tem no núcleo. É a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, define o número atômico dele. E esse número atômico é a identidade do elemento, é o que identifica ele, tá certo? Eu só posso identificar, não aparece lá quando eu vou estudar um átomo, esse aqui é o átomo de hidrogênio, não. Vai aparecer lá o elemento ou o átomo com um próton no núcleo. E eu sei que se ele só tem um próton no núcleo, ali eu estou usando o hidrogênio, eu estou vendo o hidrogênio. Número atômico 2, se eu olhar para o núcleo e ver que ele só tem 2 prótons, eu sei que ali eu estou olhando para o elemento hélio, para o átomo do elemento hélio, né? Se for 3, aí eu já passo para o lítio e assim sucessivamente. Então é a quantidade de prótons no núcleo que vai identificar o elemento. Tua identidade. Somente você, no país inteiro, tem aquele número na carteira de identidade. Aquilo ali lhe identifica. Se digitar o número, já aparece teu nome, né? Onde você mora, quem são seus pais, aparece todos os seus dados, mas você digita só um número, ok? Então, quando você é identificado por aquele número no país inteiro, os elementos também são identificados por esse número. Esse número vem da quantidade de prótons que ele tem no núcleo, beleza? E aí? Aí vem o número de massa, ou seja, qual é o peso de um átomo, né? Quanto ele pesa, qual é a massa desse átomo? A massa do átomo está toda concentrada no núcleo, né? Então a massa de um elemento é a soma de prótons e nêutrons. Portanto, se o número atômico é igual à quantidade de prótons, a massa é igual à quantidade de prótons somadas com a quantidade de nêutrons, né? Os prótons somados aos nêutrons me dá a massa do elemento, o peso desse elemento. Professor, por que só prótons e nêutrons? Primeiro a gente vai entender que se usa uma unidade de massa para
dar um peso, uma quantidade em massa para os prótons e os nêutrons. Então a gente usa uma unidade para o próton, uma unidade para o nêutron, unidade de massa. Os nêutrons é um pouquinho mais pesado do que o próton, mas é irrelevante essa vírgula depois, né? Então, como consequência, se generalizou e usa-se a massa de uma unidade para o próton e de uma unidade de massa para o nêutron. Por que não os elétrons, professor? O elétron, ele tem uma massa mais de 1840 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Então, ele tem uma massa, né, desprezível. Quando eu vou pesar o elemento, tratar do peso do elemento químico, do átomo do elemento químico. Quando eu vou tratar da massa do elemento, os elétrons, por ter uma massa muito menor do que próton e nêutron, se próton tem massa 1 e nêutron tem massa 1, o elétron teria uma massa 1840 vezes, mais de 1840 vezes menor do que esse 1 do próton ou esse 1 do nêutron. Então ele é uma massa desprezível. Por isso que quando a gente vai determinar a massa, a gente só soma prótons e nêutrons. Mas lembra, prótons está ligado ao número atômico, ou seja, prótons é número atômico. Então é normal também que aqui possa aparecer assim, ó, número atômico mais nêutrons. Por quê? Porque o número atômico é os prótons. É natural que também apareça assim para você determinar a massa do elemento, tá? Já que prótons é quem determina a quantidade de número atômico. Então o número atômico são os prótons, né? São os prótons que vão definir, ok? Então vamos lá. Só uma revisadazinha. Átomo, estrutura neutra, quantidade de cargas positivas, prótons, sempre igual a quantidade de cargas negativas, elétrons. O átomo sempre tem um núcleo muito pequeno em relação a ele, né? Cerca da ordem de 10 a menos 5 menor do que o próprio tamanho dele. Então, é mais ou menos assim. O estádio do Maracanã seria o átomo todo, com a eletrosfera com tudo. E o centro do gramado seria o núcleo do átomo. Então, é mais ou menos essa proporção para que você entenda o tamanho do átomo e o tamanho do seu núcleo, tá? Ele é 10 a menos 5 menor do que o próprio tamanho do átomo. No núcleo, tu vai encontrar prótons e nêutrons, partículas com carga positiva, símbolo P, uma unidade de massa, ou seja, tem um como massa. Os nêutrons não possuem carga, o próprio nome diz, né? Nêutron não tem carga, certo? Símbolo letra N, a unidade de massa também é 1. A eletrosfera, girando ao redor do núcleo em alta velocidade, para evitar a atração com o núcleo, já que são cargas opostas, o elétron gira ao redor do núcleo e vai formando o que a gente chama de eletrosfera. Encontramos elétrons, são cargas negativas, tem como símbolo a letra E, ou também pode ser representado assim. Número atômico, o que é? O número atômico é o que vai identificar o elemento químico, é o número que somente aquele elemento possui, né? Lembra sempre da tua carteira de identidade, só você tem aquele número, ok? Como é que eu acho esse número atômico, professor? Eu vou ver a quantidade de prótons que o elemento tem no núcleo. Essa quantidade de prótons é sempre o número atômico. Por que a quantidade de prótons? Porque, como eu te expliquei, os nêutrons conseguem sair e entrar do núcleo, então ele não tem um valor fixo. Eu não posso usar ele para identificar um elemento, porque hoje ele é uma quantidade, amanhã ele pode ser outra, né? E aí também acontece com os elétrons, a mesma coisa, porque os elétrons que estão na última camada de um elemento químico, de um átomo de um elemento químico, eles podem sair dessa camada, como também essa camada pode receber elétrons de outro elemento, nas ligações iônicas principalmente. Então, nessa condição, o número de elétrons também não é fixo, ele pode sofrer variação. Então, não vai servir para identificar nada, porque hoje ele pode ser uma quantidade, amanhã pode ser outra. Então, não serviria. Já os prótons, por ter uma quantidade fixa, não varia, é sempre aquela quantidade, ele é quem serve para identificar o número do átomo ou o número atômico de um elemento. Cada elemento tem o seu número atômico, e esse número atômico serve para identificá-lo. Né? 1 é do hidrogênio, 2 é do hélio, 3 é do lítio, 4 é do berílio, e isso aqui é a quantidade de prótons. Se o número atômico dele é 3, é porque ele tem 3 prótons no núcleo. Se é 2, é porque ele tem 2. Se é 1, é porque ele tem 1. Se é 4, é porque ele tem 4 prótons no núcleo. E assim sucessivamente, tá? E a massa a gente só leva em consideração prótons e nêutrons, porque a massa do elétron ela é desprezível. Tá ok? Então esse é o primeiro passo aí para estrutura atômica. Faz um likezinho aí, né? Coloca uma fotozinho, curte, né? Compartilha com o pessoal, com teus amigos, né? Indica o canal para quem tem dúvida nessa área, para quem está ou vai fazer vestibular, ou está aí começando, saindo do ensino fundamental e entrando no ensino médio. Isso aqui vai te ajudar um bocado, tá?